coisa que eu queria chamar a atenção é que... Oi. É certo que se diz que o andamento hoje é mais lento do que antigamente, no começo do século passado, da mesma forma? Não acho que seja lento, não. Você pega, por exemplo, gravações do começo e do final. Eu agora estou falando do mesmo músico, do mesmo regente, por exemplo. Do começo e do final da vida, ele é muito mais lento no final da vida que no começo. Bom, é óbvio até você dizer uma coisa dessa, mas a liberdade que se tinha um século atrás com o texto musical era muito maior. Né? Não é uma regra que fosse mais rápido, acho o contrário. Por exemplo, principalmente na música concertante, a tendência é ficar cada vez mais rápido agora, porque pianistas, violinistas, violoncelistas, mas sobretudo pianistas, adoram acelerar os andamentos para mostrar que são sobre-humanos, né? Então, não sei a quem interessa isso, né? O Cláudio Arrau, se você ouvir o Cláudio Arrau tocando Beethoven, Schubert, você vai tomar um susto, porque ele tocava muito devagar. É o contrário do que você está dizendo. E o Cláudio Arrau estamos falando de 1940, 50, né? Era muito mais... tinha uma frase engraçada, quer dizer, se eu quiser tocar depressa, eu não me lembro, nas conversas dele tem uma frase disso, que o entrevistador pergunta, pô, mas dizem que você toca muito devagar. Ele falou, não estou preocupado em disputar corrida, alguma coisa assim. Era mais engraçado do que isso que eu estou falando. Mas ele é um pianista que não dava bola para isso. Teve um músico que colocou isso de uma maneira muito clara, foi o Celibidache. Ele dizia o seguinte, cada execução, cada concerto, em cada sala, depende da sala, da acústica da sala. Então, o pulso, ele determinava em função da acústica da sala. Então, tem sinfonias do Haydn, por exemplo, que são muito lentas com o Celibidache. Não sei se você já ouviu. Mesmo Mozart, Brahms também, né? Mas nem sempre mais lento. O que eu quero dizer é que muda muito, e ele foi muito criticado por causa disso. Em que medida você pode criticar se o tempo está mais lento ou mais acelerado em relação a quê? A quê, quando o Brahms pega e pede um pouco sostenuto? Isso é nada. O Bernstein tem toda a razão. Isto é nada. O que é um pouco lento? Não é muito lento, não é médio lento, é pouco, mas não é adágio, né? Mas não é andante. É muito difícil é tão subjetivo que é o teu pouco sustenuto. O meu pouco sustenuto é completamente diferente do teu. E provavelmente aqui a gente tem os 30. O metrônomo é mais acelerado. O metrônomo foi uma invenção, acho que eu estou esquecendo do nome dele, Metzel, alguma coisa assim. Ele inventou justamente para normalizar, porque lembra que na semana passada a gente falou que no começo do século XIX, aquele negócio da uniformização, você uniformiza os instrumentos, as formas, e você começa a querer detalhar tudo na partitura, não deixar nada ao acaso. É uma atitude completamente diferente da barroca, o contrário. Então, por isso que se inventa o metrônomo também nesse momento. Então, todo mundo começa a botar lá a semínima, 38, sabe aquelas coisas, né? As marcações todas de metrônomo. Isso não quer dizer muita coisa, não quer dizer nada, muitas vezes. Depende muito do fluxo da música e como o intérprete sente o fluxo da música, né? De novo, as sonatas do Beethoven com o Arrau, eu estou falando demais do Arrau, mas, por exemplo, o András Schiff tem um modo muito pessoal de tocar, né? O Glenn Gould, você pode discutir aquele concerto do Brahms, aquela célebre gravação com o Bernstein, né? Vocês conhecem uma gravação? Foi feita foi gravada, ela saiu em CD. Era ao vivo no Carnegie Hall,
E antes de começar, o Bernstein entrou, isso tem na introdução do disco, está gravado. E diz assim, olha, o que vocês vão assistir agora é uma interpretação com a qual eu não concordo. Conhece isso? Eu não concordo. O Glenn Gould, que é um pianista que eu adoro, respeito demais, e acho que é um músico maravilhoso, notável, tem uma concepção deste concerto do Brahms completamente diferente da minha. Acho que foi a primeira vez que um solista se impôs ao maestro, né? E a todo mundo. Mas como eu respeito demais, musicalmente, o Gould, eu vou fazer no andamento que ele quer. E é de uma lentidão, acaba durando o dobro do tempo quase. O primeiro movimento, que é gigantesco, de uns 20 minutos, acaba com 30 e tantos minutos. Ou seja, invalida isso? Não, é a leitura dele. É uma leitura. Acho que o intérprete tem o direito, né, de transgredir sendo fiel ao que ele vivencia da partitura. Não como um truque de marketing, né? Quando é uma coisa puramente comercial, aí você percebe logo que o cara está fazendo aquilo para aparecer. Mas quando você sente que é uma coisa pensada e justificada, epa, aí eu tenho que, mesmo que eu não concorde, eu tenho que ouvir e ver. Eu estava falando isso, tinha lembrado uma outra coisa de andamento. Esqueci. Que pena, se eu lembrar eu falo. Mas uma das coisas que eles dizem aí, eu anotei aqui para ficar mais fácil, senão a gente vai ter que ver tudo, é que eles estavam precisando de um oboé. Eu não vou passar esse pedaço, mas aí o oboé... Aí o oboé veio novo e o cara ficou apalermado, porque eles demoraram muito tempo para decidir uma frase, o que fazer com uma frase de 4 compassos. Aí um deles diz assim, um dos 3 aí, não é a Lorenza, é o outro, o menino lá, o Ruivinho, fala assim, podemos discutir um compasso por 40 minutos. Para quem acaba de chegar, 10 minutos tudo bem. Aos 20 minutos já começa a se desesperar. Aos 30 quer nos matar. E aos 40 minutos quer se suicidar. Mas todos nós temos fé de que não estamos perdendo tempo, que uma nova ideia nos vem que de outro modo seria impossível de concretizar. Bom, depois de concordarem que precisavam de alguém que funcionasse como mediador, né, em que acatasse as opiniões mais abalizadas, as sugestões e rechaçasse... Está começando a virar um mini maestro, né? A Lorenza. Eles chegam à conclusão, e a Lorenza diz a certa altura, não sei se eu vou encontrar o pedaço, que cada um deles, na verdade, tinha... A linguagem da música não é universal. As pessoas não leem a música da mesma maneira. Os músicos, cada um deles tinha uma ideia diferente de como ler uma partitura, e que eles precisavam fazer algum tipo de workshop, em que eles ficassem uma semana, por exemplo, com alguém, com um tutor que lhes desse uma linguagem, um modo comum de ler a música. E, para mim, é o trecho mais extraordinário desse DVD. Eles foram pegar um cara que é pouquíssimo conhecido, Lorenzo Coppola. Ele toca xalumô, clarineta, oboé, barroco, basicamente barroco. O cara é um gênio. O cara é um gênio. Eu vou tentar achar aqui para vocês. Aqui, ele está chegando. Desculpa. Fica tão bonito em italiano.
Devia botar mais para cá. Hã? É. Não, mas eu queria um pouquinho antes. Será que foi antes? É que eu não consigo ver lá quantos minutos está, então talvez tenha mais. A respiração, tá vendo? É, eu acho que passou. Deixa eu ver aqui. Perdoe a minha falta de jeito com isso aqui, hein? Deixa eu ver se... Não, não é isso aqui, não. Espera, é isso aqui que eu queria ver, meu Deus do céu, agora ficou... Volta. É, esse pedacinho que vai entrar agora que eu queria mostrar. Não, agora vai ficar. Quer ver?
si moi je ressens si peu, que puis-je espérer de mon public? Bom, eu não sei vocês, a impressão que eu fico, depois que a gente assistiu essa pequena parte do ensaio, é que eles precisavam de um maestro para ensaiá-los, né? Precisavam de alguém, né? Precisavam de alguém que lhes mostrassem coisas novas em partituras que eles já achavam que já tinham descoberto tudo, né? Sou obrigado a dar a mão palmatória e dizer que precisa-se de um maestro mesmo, né? Eles continuam tocando sem maestro e, que horas são? Dá tempo de ver um pouquinho? Eu queria mostrar um pouquinho do concerto, né, deles. Eles tocando um movimento do Schumann direto. E vocês vão ver como eles olham uns para os outros, né? É uma coisa bem mais participativa do normal. Normalmente, o concerto de orquestra, o músico fica enfiado ali na partitura, de vez em quando, assim. Mas, pô, mas para que ele está dando entrada se o cara não está nem olhando para ele, né? Você já se pegou vendo isso muitas vezes em sala de concerto. Aqui não, eles estão todos participativos, mas, sem dúvida, me dá a impressão de que uma orquestra, para poder ter uma vida regular, poder ter uma temporada de concertos, não consegue sem um maestro. Ou então, o que seria... Eu vou colocar aqui. Ou então, fazer como faz esse festival. Tem um festival de música nos Estados Unidos chamado OJ. Não sei nem se pronuncia assim o nome da cidade. É O-J-A-I. I ou Y? OJ. Tem um festival lá que tem uns 50 anos, mais até. Mais, 60 anos. Cada ano tem um diretor musical diferente que eles convidam. Então, o Boulez já foi, o Simon Rattle já foi, o Michael Tilson Thomas já foi, todo mundo que vocês, Mitsuko Shida, né? E aí cada um chega lá e mostra as suas ideias. Esse ano é o Jeremy Denk, esse pianista norte-americano que vem tocar aqui. Ele é o diretor musical. Ele resolveu compor uma ópera junto com um compositor jovem americano. Jovem, eu digo, não é um cara extremamente conhecido, um medalhão, como John Adams, o Steven Stuck. A composição se chama O Estilo Clássico, que é o livro do Charles Rosen. Eu até falei para vocês, acho que semana passada, disso. Será que a orquestra do século XXI precisaria ter um maestro diferente por ano para poder se reinventar e reimaginar? Não sei, não tenho a menor ideia, né? Esse projeto é muito bonito porque ele nos obriga a pensar como resgatar o prazer de... A gente tem o prazer de ouvir música na plateia, mas os músicos estão tendo prazer de tocar no palco? Será que eles têm o mesmo prazer? Quando eles estiverem com o mesmo prazer e alegria no palco, isso vai extravasar e vai passar para a gente, né? Eu vou dar um exemplo. Aquela orquestra os músicos tocavam com o maestro. Exatamente, exatamente. Não, vou dar um exemplo caseiro. O Frank Shipway com a Ozesp, ele transforma a orquestra. E houve um certo momento que eu falei, pô, acho que só eu que acho isso, não é possível, porque eu vou ver um concerto com um velhinho lá, 80 anos, e ele ilumina todo mundo fica doido tocando com ele, se supera, uma tremenda alegria, uma competência. O que acontece? Ele gravou a Sinfonia Alpina do Strauss e foi uma das 3 melhores gravações de 2013 pela BBC. Em sentido absoluto, indicada como a melhor gravação do ano. As 3 finalistas, uma delas era essa. Eu acho que, de repente, as orquestras precisam se reinventar assim. O que não me... Claro, eu acho que
Isso é papo de quem está de fora, né? Mas pega um maestro desse, deixa o cara um mês com a orquestra para ver o que acontece, né? Cada maestro que vem fica um mês, né? Já que é uma saída, não sei, eu tô delirando propositalmente, porque eu acho que isso aqui nos obriga a pensar como reinventar a orquestra no século XXI, como manter essa adrenalina lá em cima, né? E como você vê concertos que mexam com você na plateia. E quando eu falo mexer com a gente, não é mexer com quem entende de música, ouve muito música e tal. Não, é com qualquer um que esteja sentado lá, vai se sentir tocado. Se a música tiver aquela chama diferente. Não tenho nenhuma dúvida que este Lorenzo Coppola é um gênio. Esse cara é maravilhoso. Eu adoraria ver esse cara tocando ao vivo, né? Nossa Senhora, né? Tem gravações dele com a turma de primeira, fazendo quinteto de clarineta, concerto de clarineta do Mozart, o quinteto também. Mas você ia falar alguma coisa? Que eu não... Essa discussão está tendo, no momento, nas artes plásticas, sobre o papel do curador. A ditadura dos curadores, essa coisa dos artistas também estão em rebuliço. Mas precisa do maestro. O maestro não deixa de ser um músico, né? Ele é um músico. Quando você fala de curador, você está falando do cara que está sentado do outro lado da escrivaninha. Quer dizer, o cara que está sentado do lado de lá. Quem faz música está aqui, quem produz música de alguma maneira está aqui, e, na verdade, acaba tendo que fazer música de acordo com o gosto de alguém que não faz música, né? Eu acho que é a mesma coisa, essa coisa dos curadores em artes plásticas é muito mais pesado do que em música, eu acho, né? Acho que aí aquela Bienal do Vazio foi um absurdo. Tem umas coisas assim, absolutamente cretinas e que os caras vendem como se fosse uma coisa genial, né? Quando eles... não sei que hora... exatamente. Aí acabaram meio que reinventando a roda, porque colocaram a Lorenza, a Spala, a primeiro violino, como uma espécie de coordenadora dos trabalhos ali e tal. Nessa altura do campeonato, eles sentiram que precisavam de alguém de fora que os reinventasse, né? Os desse uma base comum. E quando ela fala numa base comum, é essa busca constante em cada frase. Ele cantou frases absolutamente banais, mas de uma maneira que você fica dizendo assim, mas que coisa, não? Que coisa. E é uma frase banal, uma melodia banal que ele cantarolou. É isso, né? É você desligar o piloto automático, né? Eu vou botar um pouquinho da execução. Oi? Alguém falou? Não. Vamos embora. Só para vocês sentirem como é que são eles tocando. Não foi. Vamos ver 5 minutos, vai, só para vocês. São 6 horas, vamos ver uns 5 minutos. Aí tem... Ele vai explicar de novo isso aí. Aí. Acho que é Londres isso aí, viu? Eles fizeram em Londres a primeira execução. Está todo mundo muito alerta, né? Ninguém está... Na Orquestra Municipal, teve um ano, um bom tempo atrás,
Porque um violino da última instante, acho que não tocou uma nota o ano inteiro, ele só fazia de conta que estava tocando. Fingia. É inevitável. Bom, é isso. Tem mais uma coisa que a gente não falou, por exemplo, entre as muitas, como é que eles fizeram para balancear os vários naipes, né? De tal maneira que você perceba para onde está andando a melodia a cada momento, né? De uma maneira clara. Isso tá muito bem feito aí. Mas isso deve ter custado suor, sangue, muitas horas de trabalho, né? Tem no YouTube, tem essa... Hã? Você vai ter a partitura completa para saber quem é depois. No caso de orquestra é meio complicado, né? Eles não, cada um tem a sua parte aí. Como é que eles sabem? Porque eles cantaram juntos, eles ensaiaram minuciosamente, compasso a compasso, tudo em conjunto, adotando determinadas linhas de interpretação. Então, para eles não precisa maestro, pelo menos para isso. Bom, semana que vem nosso assunto é Chopin. Chopin e a ópera.